Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos continuar hoje com a nossas pregações, nos artigos do Credo Apostólico. E eu convido vocês para abrir as Escrituras do Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler do verso 7 até o verso 15. E hoje o artigo que nós vamos trazer na pregação é Creio no Espírito Santo. O texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 7 ao verso 15, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém. Irmãos, hoje o nosso tema é Creio no Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, a chamada pergunta retórica, a pergunta que vocês não precisam responder, mas respondam apenas para si mesmo. A minha pergunta é: vocês têm falado com o Pai? Vocês falam com o Pai durante o dia? Durante os dias, melhor dizendo? Eu acho que sim, Vocês oram? Acho que vocês falam com o Pai. Na oração, nós falamos sempre com o Pai. Nem sempre nós chamamos de Pai, mas a gente sabe que Ele é Pai, nós falamos. A minha outra pergunta é: vocês falam com o Filho? Vocês falam com Jesus durante o dia? Vocês falam Jesus, Filho de Deus, como aquele pecador que dizia, que clamava: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim? Tem uma oração dos monges orientais. Na Grécia tem um monte, uma ilha chamada, como é que é o nome da ilha? Agora me fugiu o nome da ilha. Mas tem uma ilha na Grécia, o Monte Athos, o Monte Athos, que ele é só para oração. É um monte bem grande, que é cheio de cavernas, de grutas. Ali monges e outras pessoas, turistas, vão lá para orar. E lá tem uma tradição da oração da 1000 vezes, que eles repetem 1000 vezes durante o dia essa palavra: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem que repetir 1000 vezes. Claro que eles têm um colar de contas, tipo na igreja católica eles chamam de rosário, Então eles têm um colar de contas, onde eles vão contando, quantas vezes eles vão repetir. Esse clamor do cego,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim, é um exemplo da súplica ao nome de Jesus, do uso ao nome de Jesus. Mas uma pergunta que se faz é: vocês falam com o Espírito Santo também durante o dia? Isso é mais difícil, né? Isso é um pouquinho mais complicado, a gente falar, alguém que fale com o Espírito Santo. Quando a pessoa vem de uma tradição pentecostal, por exemplo, a pessoa sente o Espírito Santo, ela busca o Espírito Santo para sentir o Espírito Santo, mas ela fala com o Espírito Santo como, tipo, Deus, me envia o Espírito Santo. Elas falam assim: Pai, me batiza com o Espírito Santo, ou então Jesus, manda o Espírito Santo, mas dificilmente elas falam diretamente com o Espírito Santo. Nos anos 90, isso mudou um pouco, porque dois livros, um livro meio estranho, mas que foi muito popular e ajudou teve um lado bom, que foi um livro de um pregador chamado Benny Hinn. O nome do livro era Bom Dia Espírito Santo. Como eu disse, é um livro estranho, mas ele trouxe uma coisa boa, que foi enfatizar que o Espírito Santo não era uma força, não era um poder, mas era uma pessoa com quem o crente deveria conversar, deveria falar. Então ele ensina naquele livro que é uma das primeiras coisas que o cristão deveria fazer é chegar de manhã cedo, dizer: Bom dia, Espírito Santo. Claro que isso foi meio estranho por causa do pregador, não por causa do ensino. O ensino do livro, né, no geral, ele era bom. Ele era bom, acho que era o único livro relativamente bom desse pregador, era esse aí. Mas um outro livro um pouco melhor, também de um pregador controverso na época, chamado Paul Yong-Chu, depois ele mudou para David Yong-Chu, já morreu ele, pregador coreano. O livro chamava-se Espírito Santo, Meu Companheiro, que também ensinava os cristãos a conversar com o Espírito Santo durante o dia. Mas qual é o erro dos cristãos em geral que não falam com o Espírito Santo? É falar com o Pai, falar com o Filho, mas ignorar o Espírito Santo. Qual é o erro deste livro, dos dois livros? É ignorar, na conversa com o Espírito Santo, ignorar o Filho e o Pai. Como nós deveríamos fazer? Bom, nós deveríamos todos os dias falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós ensinamos, meus irmãos, a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é o Deus Pai, Jesus é o Deus Filho, que é Deus, e o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo. E quando, por exemplo, a gente fala, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos fazendo isso. Quando nós falamos que nós precisamos agradecer ao Pai, damos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos fazendo isso. E hoje, nesse tema Creio no Espírito Santo, nós vamos declarar que o credo, declara de forma simples e profunda: creio no Espírito Santo, e lembrar a vocês que o Espírito Santo não é uma energia impessoal, não é uma energia religiosa, não é uma emoção espiritual, mas ele é Deus. Ele não é o Deus Pai, mas ele é Deus, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem aplica no coração dos salvos tudo que Cristo conquistou na cruz. E na teologia reformada nós afirmamos: o Pai planejou, o Filho executou a redenção e o Espírito Santo aplica a redenção nos salvos. Então, sem o Espírito Santo, por exemplo, Cristo seria apenas ouvido, mas não seria crido. Sem o Espírito Santo, a cruz seria admirada, contemplada, mas não seria recebida no coração. Sem o Espírito Santo haveria uma religião cristã, mas não haveria a regeneração cristã, porque é o Espírito Santo que aplica a obra da redenção no nosso coração, na nossa vida. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Nós precisamos não apenas, por exemplo, como em algumas tradições espirituais, sentir o Espírito Santo. O nosso ensino nós devemos
crer no Espírito Santo. Qual é o nosso relacionamento com o Espírito Santo? É de fé. Eu preciso crer no Espírito Santo. Eu preciso ter fé no Espírito Santo. Eu preciso acreditar no Espírito Santo. O Espírito Santo precisa fazer parte da minha confissão de fé. Eu creio no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para nós? É Deus presente no nosso dia a dia. E nós precisamos ter essa prática de falar com o Espírito Santo. Então, uma vez eu encontrei um cristão, a quem eu estava estudando, ele disse: mas quando eu falo com o Espírito Santo, parece que eu estou traindo a Jesus. Eu estou traindo a Jesus. Ou traindo o Pai. Parece que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, que não faz parte ali da fé. Irmãos, a nossa fé é fé trinitária. Você pode, por exemplo, lá às 2 da tarde falar: Espírito Santo, me dá força. O Espírito Santo me renova o meu ânimo, renova a minha vida, renova a minha fé. Espírito Santo, eu estou cansado. Não sei se vocês fazem isso, Pai, eu estou cansado. Deus, eu estou aflito. Deus, eu estou angustiado. Jesus, Filho de Deus, eu estou com medo. Deus, Jesus, Espírito Santo, hoje eu preciso de uma provisão. Eu não sei se vocês fazem isso, mas se não fazem, deveria. Espírito Santo, renova a minha vida. Esqueci. Não, sem essa culpa de não ter falado no Filho, sem essa culpa de não ter citado o Pai. E na oração de vocês, lembra, a nossa fé é trinitária. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. A nossa fé é trinitária. Nós podemos e precisamos falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, meus irmãos, em primeiro lugar, ele é enviado soberanamente por Cristo. Nos versos 7 e verso 8 diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus está dizendo, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele foi enviado à igreja lá naquele dia de Pentecostes, quando os discípulos, os apóstolos e os seguidores de Jesus estavam reunidos, e o Espírito desceu sobre eles e ficou com a igreja. Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é reproduzido, não é uma reprodução divina, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é, digamos assim, ele é Deus, é Deus Espírito Santo. Ele é enviado por Cristo e sua vinda não dependeu de méritos humanos, nem de pedido humano. Os discípulos não estavam dizendo: vem Espírito Santo, desce Espírito Santo. Simplesmente eles estavam orando e o Espírito Santo desceu sobre eles, porque era a hora dele descer. Então a pessoa, ela recebe o Espírito Santo, nós não acreditamos, por exemplo, como na doutrina, na tradição pentecostal, que o Espírito Santo precisa ser pedido, caso contrário a pessoa não recebe. Como nós acreditamos? Que o Espírito Santo é recebido no momento em que nós recebemos a Cristo. No momento em que Cristo passa a habitar nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar também na nossa vida, ele passa a ser parte da nossa vida, ele passa a agir em nós para operar a obra de Cristo. Então, por exemplo, na tradição carismática e pentecostal, a vinda do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é como se fosse uma segunda bênção. Então, na primeira bênção a gente recebe a Cristo, a gente recebe o Espírito Santo como morador do nosso ser, e depois a gente tem que buscar Ele para receber o poder dele. Isso é a doutrina do carismático do pentecostal. Como nós cremos na teologia reformada? Nós cremos o seguinte, que quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós para que a obra de Cristo haja em nós. Aí vocês podem perguntar: mas e a busca de unção, a busca de poder? Bom, isso não se trata de batismo do Espírito Santo, isso é busca de unção, busca de poder, ou seja, quanto mais o crente
orar, quanto mais o crente fizer jejum, não sei se vocês fazem jejum, né? Mas deveriam, o jejum faz bem para a vida espiritual, né? Por exemplo, quanto mais o crente ora, quanto mais o crente jejua, quanto mais o crente ele pratica uma vida devocional, mais a sua vida espiritual, né, vai ser forte, isso é poder espiritual, e mais ele vai ter, digamos assim, graça divina para fazer as coisas, no caso, né? Mas isso também pode vir apenas por uma soberania divina, né? A pessoa pode ser chamada para uma obra. Outro dia eu estava conversando com a minha sogra, né, que fez 80 anos, sobre estudar, não estudar, sobre buscar, não buscar, e outro dia eu estava lendo uma biografia de um pastor australiano, muito conhecido naquela região da Ásia, que ele tinha 84 anos, ele tinha 84 anos quando Deus chamou ele, era um pastor comum, e ele disse que Deus falou com ele, que ele deveria ensinar, não apenas pregar, mas formar uma escola de pregadores. Mas ele não tinha uma escola formal de teologia. Sabe o que ele fez? Com 84 anos ele foi fazer uma faculdade de teologia. Com 84 anos ele foi fazer uma faculdade de teologia. 84 anos. Com 90 anos olha só, com 90 anos ele fundou uma escola, já formado, ele fundou uma escola de teologia para formar obreiros. Com 85 ele escreveu o primeiro dicionário de grego daquela região. E com 100 anos ele escreveu o primeiro dicionário de hebraico daquela região. E morreu com 104 anos. Irmãos, ele começou a estudar com 84. Porque Deus te chamou, né, para essa obra. Outro dia, eu não lembro com quem eu estava falando. Mas eu já tenho 40 anos. Como assim eu já tenho 40 anos? Como assim? Só tem 40 anos. Esse homem começou uma vida intelectual com 84, mais velho que a minha sogra. Eu só tenho 60. Você só tem 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, quem sabe? Outros têm 20 e poucos e já estão cansados. Não pode. Aí vocês precisam pedir exatamente isso. Espírito Santo, renova a minha vida. Espírito Santo, me anima. Então o Senhor Jesus diz, né, que é Ele que envia o Espírito Santo. E a salvação, ela vem pelo Espírito Santo quando nós cremos em Cristo, mas é o Espírito Santo que nos leva a essa fé. A salvação não começa na decisão humana, mas na ação soberana de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito é dono da graça, não a conquista do esforço. Eu lembro que quando eu era bem jovem, eu buscava o Espírito Santo com força, assim, sabe aquela energia? Espírito Santo, vem, mas não é por força, é uma graça divina, Espírito Santo. Em segundo lugar, meus irmãos, o Espírito Santo, né, deixa eu achar aqui meu. Em segundo lugar, né, o Espírito Santo, ele convence. Ou seja, ele vence a resistência do pecador. Versos 8 e 9, né, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, meus irmãos, o que é o Espírito Santo? Ele vence essa resistência, né, do orgulho humano. Ele vence a resistência da soberba humana. É o Espírito Santo que opera, né, essa obra de Deus no coração humano, vencendo o orgulho. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O ser humano naturalmente não crê, né? Não crê. Então o verbo aqui é forte, é convencer. Ele convence.
É como se ele forçasse, né? É como se ele induzisse. E é isso mesmo. O Espírito Santo não apenas convida a salvação, ele confronta, ele convence, ele age de uma forma irresistível no coração do pecador. Por quê? Porque o ser humano naturalmente é cego para o próprio pecado, né? Ele pode sentir culpa, mas não guarda arrependimento. Você pode ver, quem está com o coração endurecido resiste a qualquer, né? Por exemplo, nós maridos, nós temos às vezes uma dificuldade de falar com a esposa que ela precisa, né? Como que a gente, isso é uma polêmica, isso na internet a gente vê isso, né? Os maridos me perguntam, pastor, porque eu trabalho com casais, como falar para minha esposa que ela precisa perder uns quilos? Como falar? Isso é delicado demais. Isso é delicado demais. Por quê? Por exemplo, como falar para a esposa como a esposa pode falar para o marido que ele precisa também perder uns quilos? Nossa, isso é uma ofensa, né? Tanto de um lado quanto do outro. Como falar para a esposa que ela precisa ler mais? Ou como falar para o marido que ele precisa ler mais? Ficar mais bonito, mais bonita. Por quê? Porque eu estava falando com ela hoje de manhã, né, ontem, na verdade, a gente se convence, não, eu estou bem. Eu estou bem assim. Porque a gente precisa fazer algumas coisas, não só para bonito, precisa fazer algumas coisas para a saúde também, né? Tomar mais água. Mas eu tomo. Não toma. Às vezes o pessoal chega lá, né, no consultório, lá no meu set, eu pergunto, tu está te tratando? Estou? Eu digo, não está. Não, eu estou sim. Não está. Teus sintomas são todos que não está. Mas quantos ml de água? O que tu toma de água por dia? Eu tomo 1 litro e tá bom. Não tá bom. Por quê? Se numa coisa simples assim, a gente já não consegue convencer as pessoas, imagina com relação ao pecado. Então o ser humano natural, ele não se convence do próprio pecado. Ele é cego para o próprio pecado. Ele pode sentir culpa, mas não arrependimento verdadeiro. Ele pode ter medo, mas não fé salvadora. O Espírito Santo quebra essa dureza. Ele remove essa cegueira. Ele ilumina essa consciência. E aqui, meus irmãos, nós vemos a graça eficaz. Quando o Espírito Santo chama interiormente, o coração desperta, o coração não resiste, o coração se quebra. A conversão não é persuasão humana, ela é obra sobrenatural do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, o Espírito Santo glorifica a Cristo e não o ser humano. Os versos 13 e 14 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, Jesus falando isso sobre o Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O sinal mais seguro da obra do Espírito Santo, meus irmãos, não é exaltação emocional, não é demonstração de espiritualidade emocional nem emotiva, não é espetáculo religioso, não é, mas é Cristo exaltado pela pessoa que está pregando, orando ou cantando. Não é exibicionismo. O Espírito Santo não leva a pessoa a se exibir, mas leva a pessoa a glorificar a Cristo. Onde o Espírito Santo opera, é onde Cristo, meus irmãos, se torna precioso para as pessoas. A cruz se torna central quando um pregador, um cantor, alguém está sendo usado pelo Espírito Santo. A graça se torna suficiente quando um pregador, alguém da igreja está falando sobre o Evangelho. Quando o Espírito Santo não está, quando um pregador glorifica a si mesmo, quando ele exalta a si mesmo. O Espírito Santo não cria uma nova mensagem, ele ilumina a mensagem de Cristo, porque a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, ela é cristocêntrica, ela exalta Jesus, ela
ela exalta Cristo, ela não exalta as pessoas, não exalta o pregador, não exalta a igreja, não exalta a missão, ela exalta aquele que é o Senhor da missão. O Espírito Santo não produz celebridades, mas produz adoradores de Cristo. Ontem eu e a Adriana lembramos um fato. Um dia nós chegamos na livraria evangélica aqui no centro da cidade, e tinha lá um álbum de fotos de uma cantora bem famosa. E aí aquele álbum era assim, bem bonito, né? Só fotos. A Adriana perguntou para o vendedor assim: alguém compra isso? Aí o vendedor: sim, muita gente compra, mas é idolatria, né? Olha, um álbum né, de foto, né? De uma cantora assim, sabe? Não tinha nada ali, só a foto dela, orando, cantando, fazendo pose, fazendo cara de espiritual, né? Não tem como, meus irmãos, o Espírito Santo não produz celebridades, ele produz adoradores de Cristo. Ontem eu vi um vídeo de um figurão, pastoral, brasileiro, ele chegando numa convenção, né, chegando num local, e os outros pregadores, pastores se ajoelhando e beijando a mão, parecia recebendo Dom Corleone, né, do Poderoso Chefão, beijando a mão, na máfia que faz isso, né? No Poderoso Chefão lá, parte 1, tem lá o encontro dos chefões com o Poderoso Chefão. O que acontece? Tem um cara que vem de outras cidades só para beijar a mão eu não ia ter nada ali para falar, mas só para beijar a mão. O Espírito Santo não produz celebridades, ele produz adoradores de Cristo. É isso que o Espírito Santo produz. E em quarto lugar, meus irmãos, o Espírito Santo aplica a redenção aos eleitos. Veja os versos 14 e 15. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Vai anunciar para vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, essa é a grande obra do Espírito Santo. Tudo que Cristo conquistou é aplicado pelo Espírito Santo no coração dos eleitos. A regeneração, ou seja, o novo nascimento, nós nascemos de novo por obra do Espírito Santo. A fé, nós cremos por obra do Espírito Santo. O arrependimento, nós nos arrependemos por obra do Espírito Santo. A santificação, nós amamos as coisas puras, porque por obra do Espírito Santo. E a perseverança, nós perseveramos na fé, também por obra do Espírito Santo. Cristo comprou a nossa salvação na cruz. O Espírito Santo entrega, aplica, age para que a gente receba essa salvação. A eleição do Pai, meus irmãos, se realiza pela operação interna do Espírito no coração. Ninguém participa da salvação sem a obra pessoal do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que nós cremos, que nós afirmamos que quem é salvo uma vez vai ser para sempre salvo, porque é o Espírito Santo que aplica. Não somos nós que nos salvamos, porque se nós nos salvássemos, meus irmãos, nós teríamos que fazer como aqueles crentes que todos os dias estão buscando a salvação ainda. Todos os dias eles perdem a salvação, eles recuperam a salvação. Um dia, duas velhinhas brigaram, duas cristãs brigaram. Eu tinha lá seus 80 e poucos anos, crentes fiéis a vida toda. Aí uma outra disse: pois é, viu só, as duas irmãs lá brigaram, imagina se Jesus vem, elas iam ficar. Eu fui obrigado a dizer que não ia ficar, não. Elas iam para o céu e continuar brigando lá. Eles ficaram lá de picuinha. Não iam perder a salvação, porque elas são salvas, são duas salvas brigando. Simples. Ou salvo não briga mais. Eu estou achando bem.
Salvo não liga mais. O que tu acha disso? O que tu acha, Simval? O que tu acha, Rogério? Crer no Espírito Santo, eu vou para o final. Crer no Espírito Santo é depender da graça viva. Quando eu digo creio no Espírito Santo, eu estou confessando que eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que eu não posso salvar a mim mesmo. Que eu não posso produzir fé sozinho. Que eu não posso transformar o meu próprio coração. E que eu preciso da ação soberana de Deus para agradar a Deus. O Espírito Santo não é complemento da fé, meus irmãos. Não é um plus, não é algo mais, não é a segunda bênção. O Espírito Santo, ele é autor da fé. Autor da fé em nós, no caso, né? Ele nos desperta, ele nos convence, ele nos une a Cristo e nos conduz na salvação até o fim, na perseverança de Cristo. Então, meus irmãos, para finalizar, eu quero aqui fazer algumas 4 considerações para a gente praticar. A primeira, ore por dependência do Espírito Santo. A vida cristã não é autossuficiência, é dependência contínua. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero depender de Ti. Fala com Ele. Na sua oração ao Pai, irmãos, a oração é simples. Mas na oração você pode falar com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, claro. Mas eu não estou falando só de oração, aquela oração da hora devocional. Estou falando no dia a dia, durante o dia. O que eu faço agora, Senhor? E quando eu digo, o que eu faço agora, Senhor, estou falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Deus não está ocupado demais para atender às nossas demandas simples. Tem algumas bobagens, né? Assim que a gente diz, é bobagem, mas se Deus está conduzindo a nossa vida, o nosso dia a dia, então aqui as menores coisas também, né? Eu sei que parece assim, Deus tem as guerras para se preocupar, o universo para se preocupar, enfim, os anjos e tal, mas onde é o meu trabalho, né? Não presencial, tem lá um estacionamento que deve caber ali uns 20 carros. Aí outro dia eu cheguei lá, né, e não tinha vaga, senão a gente tem que deixar mais longe lá. Eu disse, e agora, Jesus? É uma coisa tão assim, né? Na hora estava saindo um carro. Eu digo, Jesus, que coisa maravilhosa. Aí vocês pensam, foi só um dia? Não, é todos os dias. Quando eu chego e não tenho, eu digo, e agora, Senhor? O foco está saindo alguém. A gente chama da vaga do crente, né? É a vaga do crente. É a vaga do crente. Não acredito nisso, problema de quem não acredita. Se Ele está presente no nosso dia a dia, até nas coisas simples, Ele está presente. Mas às vezes é uma dor. Senhor, me dói. O Senhor diz, fica com ela mais um pouco, mas eu estou contigo igual. Às vezes é um fracasso. E agora? Aguenta? É teu. Assume ele. Nem sempre há a vaga do crente, nem sempre há o alívio, mas mesmo assim Ele está conosco todos os dias para a gente conversar com Ele. Segundo, confie na eficácia da palavra pregada. O Espírito usa a Escritura para gerar vida. A palavra pregada é vida também. Terceiro, examine o fruto, não apenas a emoção. Não apenas, eu não estou sentindo. O Espírito Santo não é questão de sentimento, mas é uma questão de declaração de fé. Creia no Espírito Santo. O Espírito Santo produz a santidade, meus irmãos, e amor por Cristo, amor pela igreja, amor pelas pessoas, amor pelos irmãos. Como nós cantamos, ensina-me a amar, meus irmãos, a olhar com teus olhos. Isso é obra do Espírito Santo em nós. E por último, descanse na obra soberana de Deus. Quem começou a boa obra é fiel para completar.
creia no Espírito Santo e fale com o Espírito Santo, assim como você fala com o Pai, assim como você fala com o Filho. Amém? Vamos ficar em pé? Graças a Deus. Domingo que vem nós vamos continuar, né? Creio na Santa Igreja Católica, essa é cuida, as mais difíceis, né? Nós estamos deixando cuida. Então, domingo que vem nós vamos continuar nossas pregações. Domingo passado foi, o que foi mesmo? Vir para julgar os vivos e os mortos foi a última pregação com o Natan. Foi essa, né? Então hoje foi creio no Espírito Santo. Domingo que vem, nossa Igreja Católica. Irmãos, creia no Espírito Santo e fala com Ele. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Bendito seja o nosso Deus, que nos chamou para a salvação, por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso hoje nós declaramos creio no Espírito Santo, porque a nossa fé é uma fé que afirma a salvação em Cristo Jesus, essa salvação que nós recebemos por obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos trouxe perdão dos nossos pecados, a nossa justificação por meio da aplicação da justiça de Cristo em nossa vida, e por ação do Santo Espírito de Deus, que trouxe a aplicação, a salvação até o nosso coração, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa vaidade, quebrando a nossa certeza de não punição, quebrando a nossa falta de temor, e recebendo o temor, recebendo a fé, recebendo a vida. Por isso hoje nós podemos declarar que recebemos a salvação, que somos salvos e somos justificados pela fé, e pela fé somente. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Amém. Convido a todos para participarmos da ceia nesse momento, a ceia do Senhor, que é tão cara, né, tão preciosa para nós. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, e neste momento queremos te dar graças pelo pão e te pedir a bênção para o cálice, porque ao fazermos isso nós temos a certeza, a fé de que nós somos participantes da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados. Por isso nós declaramos hoje que nós somos perdoados, que nós somos justificados pela fé, e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E vamos participar da ceia com a consciência da salvação e da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos salva. Amém. Venham, meus irmãos, e participem da ceia.
Consagramos